Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Leandro César e estou agora nesse momento iniciando a minha primeira aula com vocês. Já fiz esse momento de apresentação e revisitando o material que a professora Ângela já postou para vocês. Então eu farei uma breve retomada, uma aulinha de 15 minutos para a gente retomar o barroco, em seguida uma atividade e para posteriormente darmos continuidade a outras escolas literárias e outros conteúdos, tá certo? Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês, desde já me coloco à disposição para estar contribuindo para o crescimento acadêmico de vocês, tá certo? Então vamos lá para o barroco fazer essa retomada nesse estilo de época que permeou não só pela literatura, mas teve uma grande manifestação na escultura e na pintura. Ou seja, na verdade, ela iniciou pelas artes plásticas e em seguida foi ganhando força na literatura também, principalmente aqui no Brasil. O que estava extremamente ligada também à manifestação literária de Portugal, porque era um período colonial, ou seja, um período de colonização. Mas é importante saber, né, que o apogeu literário mesmo do Barroco foi no século XVII, né, e prolongou-se até o século XVIII, né, quando o arcadismo e as escolas literárias seguintes elas começaram a ganhar força. Então, assim, só para que a gente possa fazer um marco, que a gente possa didaticamente dividir como se deu o, o Barroco, então em 1601 foi o início com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Então esse é o marco inicial. E se a gente pudesse colocar um marco final, os nossos livros de literatura nos colocam com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que foi em 1768 com o início do arcadismo no Brasil. Então assim, é importante a gente ter essa visão. Outra coisa, aqui só algumas pinturas, algumas artes do barroco que eu coloquei para ilustrar. Essa já demonstra muito forte a presença da religiosidade, ou seja, o quanto, na verdade, essa era a maior temática. E tudo que se passava em torno ou da igreja ou algo contra a igreja, mesmo porque era um período onde a igreja ainda detinha um grande poder econômico, político e religioso. A gente vai entender melhor isso. Aqui nessa imagem, principalmente nessa segunda imagem, vocês observem o luxo, a riqueza, porque a Igreja Católica ela queria mostrar o seu poder econômico, ela queria mostrar a sua hegemonia diante da sociedade. E investia em grandes altares. Olha, se vocês fizerem uma visita em Salvador, no Pelourinho, que foi uma das cidades onde mais se vivenciou o barroco, inclusive Recife também, que eu conheço, todas as igrejas são assim. É a parte interna, muitos detalhes em ouro maciço. Ou seja, a Igreja Católica ela tinha essa percepção, né? E as produções artístico-literárias do Barroco estavam intrinsecamente ligadas a esse contexto histórico. Inclusive, eu quero aproveitar fazer um parêntese, não está necessariamente aqui na aula, mas eu acho muito interessante termos essa concepção. A concepção de que nós não estudamos história em literatura. A história faz parte da literatura. É a arte literária que imita, transforma o contexto histórico, ou seja, o contexto histórico não é uma aula de história, é a sociedade que se vivia. Ou seja, eram os problemas que se vivia, era a situação que se vivia. Então, como retratar algo que não é o que se vive? Ou seja, hoje no modernismo, no pós-modernismo, nós temos essa abertura de criar, de revisitar, de voltar, de inovar, né? Falando do ponto de vista literário, mas nunca abandonando
o período em que se está. Ou seja, a nossa produção literária, artística, de escultura, de pintura, ela não é um reflexo, é a arte refletindo na literatura. É a arte, ou seja, a história refletindo na pintura. É a história refletindo na escultura e assim sucessivamente. Então, olha só, o Barroco teve um grande nome, né? Gregório de Matos. E aí, nesse pequeno poema, nós já podemos observar algumas de suas principais características. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois, a luz se segue, a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura e continua as tristezas e a alegria. Então, a temática, a transitoriedade da existência humana, ou seja, tudo que se perpassa entre a nossa existência e onde nós estamos e para onde nós vamos. Mas isso foi colocado através de quê? De palavras com dualidade, ou seja, palavras em que mostra uma ponta e a outra ponta. Não dura dia, noite, sombras, tristezas e alegrias. Então, olhe só o quanto, ou seja, a dualidade, ou seja, os polos, entre um polo e o outro polo, era utilizado no barroco. Isso é chamado de dualidade e colocada de forma textual através de antíteses e paradoxos, como vamos ver, né, a seguir. Bom, o barroco, nesse segundo parágrafo, vocês vão observar período de conflito entre duas posturas, ou seja, uma postura racional e humana, que era a concepção classicista, que foi anterior ao barroco, e essa postura religiosa, uma concepção medieval. Vocês sabem que foi o período onde a igreja teve seu maior poder econômico e político. Então, assim, colocar isso em conflito, né, foi o que aconteceu no Barroco. Foi assim que as obras literárias se manifestaram, ou seja, o antropocentrismo versus o teocentrismo, ou seja, o homem como centro, lá do humanismo, ou Deus como centro. Era essa a dualidade, era essa a oposição. Céu ou inferno, né? Vida e morte. Então, esses contrastes, né, no barroco, época, valores espirituais da igreja versus valores burgueses, o amor carnal, o dinheiro, a posição social. Vejam só que a burguesia era uma classe social emergente. Ela só foi se consolidar no século XIX, XVIII, final do século XVIII, quer dizer, entre o século XVIII e o século XIX, já em épocas do romantismo. Eu estou falando de classe social, né? Não só de literatura, mas eles já estavam surgindo, né? E aí esse dualismo, o que é que ele propicia? O surgimento de uma arte que busca conciliar visões opostas, através de antíteses e paradoxos, espírito versus carne, pecado versus perdão, céu e terra, virtude, prazer. Então, na literatura, os contrastes veem através dessas figuras de linguagem, podemos observar aí. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência, me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, mais tenho a perdoar, mais empenhado. Ou seja, quanto mais tenho pecado, quanto mais tenho feito algo de errado, mais o Senhor me perdoa. Então, essa concepção, né, do erro e do acerto, e também essa piedade colocada ao Senhor diante dos nossos erros, era demonstrada através dessas figuras de linguagem. Era a principal figura de linguagem. Metaforicamente falando, era através da antítese e do paradoxo. Temos aqui mais imagens.
Na pintura, nós temos aí o conflito entre o claro e o escuro. Aí vejam só, o contexto histórico geral, ela partiu o quê? Da Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante foi no século XVI, 1517, com Martinho Lutero, né? E denuncia a prática das indulgências. Olha só, as indulgências eram todas as medidas que a Igreja Católica fazia, né? O apregoava para que os fiéis fossem, vamos dizer assim, ligados à Igreja Católica, não questionasse e ainda garantisse a sua salvação. Ou seja, a Igreja Católica usava essas indulgências, essa prática de indulgências, para que as pessoas ficassem ligadas de forma um vínculo forte com a Igreja Católica e principalmente com a salvação, com o seu pedacinho do céu. Então, entre algumas práticas, a venda de pedaços da cruz, né, que garantia um espaço no céu para os fiéis. Então, o que acontece? Martinho Lutero, na sua reforma, ela se colocou contra a Igreja Católica. Então, foi o primeiro grande rompimento e um movimento imenso praticado por Martinho Lutero. Então, foi que foi feito 95 teses pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ou seja, essas teses demonstravam todas as arbitrariedades cometidas pela Igreja Católica na visão dos protestantes. Aí temos João Calvino, que teve... João Calvino, que teve o quê? Defendia a prosperidade por meio do trabalho, mas adeptos ao protestantismo. João Calvino teve sua importância, né? Assim como Henrique VIII na Inglaterra e João Calvino na França, também adeptos ao protestantismo, com algumas questões voltadas mais para a prosperidade, para o trabalho. De certa forma, as pessoas já eram predestinadas e essa predestinação ela vinha através daquilo que se conseguia, ou seja, se eu conseguir uma boa aquisição financeira, até porque eu fui escolhido por Deus para ganhar o céu, então ainda tinha uma ramificação um pouco diferenciada da de Martinho Lutero, mas eram do mesmo pensamento protestante. Então, assim, juntamente, né, com a reforma protestante, é importante compreendermos que a Igreja Católica não estava satisfeita. Por quê? Porque estavam perdendo fiéis. E a Igreja Católica tinha um poder político, econômico gigantesco. Foi onde surgiu a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ou seja, que eram medidas que foram adotadas pela Igreja para que pudesse conter o crescimento do protestantismo de Martinho Lutero. Aí vocês entendam que foi realizado o Concílio de Trento. Esse concílio era onde o grande hierarquia da Igreja Católica se reunia para decidir o que ia fazer, né? Foi criada também a Companhia de Jesus para que pudesse catequizar as novas nações com os nativos. No caso, no Brasil, a Companhia de Jesus foi quem catequizou os índios, ou seja, catequizar os índios significava trazer mais fiéis para a Igreja Católica. E, é claro, a mais conhecida e mais famosa, a Inquisição e o Índex. O Índex era um livro proibido com vários escritos, que era interessante a Igreja Católica não
não colocar os fiéis, né? E a Inquisição, foi o mais polêmico e que ainda hoje gera uma grande comoção em todas as pessoas, que era o tribunal, ou seja, o tribunal onde as pessoas eram condenadas, né? Eram condenadas à morte, à fogueira, através dos seus pecados. E quem não seguia essas regras publicadas, né? E fosse julgado, morreria queimado na fogueira, né? Então, assim, na próxima aula, eu irei tratar dessas questões mais específicas, né, do seiscentismo, ou seja, o que era o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus. Na verdade, a gente já fez esse apanhado, né? Vou só especificar rapidamente a Inquisição e aí, em seguida, nós vamos partir de onde a professora parou, que seriam as características, né, as características principais, e em seguida o barroco no Brasil. Por hoje eu fico nessa aula com vocês, vou passar uma atividade, tá certo? E desde já me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Bom dia.